E qual é o contexto, né, qual é o contexto histórico desse período? Nós saímos da Segunda Grande Guerra, na década de 40, o que mobilizava a economia na época era a indústria bélica, né? E quando essa grande guerra acabou, embora a indústria bélica continua mobilizando muito da economia mundial, a indústria automotiva, né, ganhou muita força, tanto nos Estados Unidos como na Europa. E com essa força da indústria automotiva, começaram a acontecer os chamados acidentes de trânsito e começou-se a pensar em como diminuir esses acidentes. Basicamente, essa é, a grosso modo, a origem da avaliação psicológica no contexto do trânsito. E o foco, na década de 50, estava na pessoa, né? A avaliação das características psíquicas dos motoristas, com a ideia de que haveria indivíduos mais propensos do que outros a se envolverem em acidentes. O foco estava no indivíduo, como se o indivíduo fosse o único determinante para que o acidente de trânsito acontecesse. Esse era o foco, né? E até hoje eu acho que a gente acaba avaliando o indivíduo. No Brasil, a gente trouxe essa ideia também na década de 50, bem mais estruturada, né, do que até o momento, e foi o Detran do Rio de Janeiro que contratou os profissionais para estudar o comportamento dos condutores. E o objetivo inicial dessa avaliação aqui no Brasil era diminuir os acidentes de trânsito por meio da aplicação de testes psicológicos. Essa frase é exatamente de como foi essa primeira avaliação. Os acidentes de trânsito tinham que ser diminuídos pela aplicação dos testes psicológicos. Uma fala um pouco estranha, né? Já desde a década de 50 a gente dava um poder bastante grande aos testes, não que eles não tenham, eles têm, né? Mas se estamos falando em avaliação, não estamos falando só em teste. Também nessa época, em 47, tinha sido criado um Instituto de Seleção e Orientação Profissional que tinha uma atividade preventiva direcionada aos condutores, né? E quem coordenou até sua morte o ISOP foi o professor Emílio Mirey Lopes, né? Que foi o criador do PMK, e essa avaliação com motorista será feita por meio da avaliação da atenção difusa, da visão noturna, do ofuscamento, e era utilizado o psicodiagnóstico miocinético, que todos vocês devem conhecer. E em 53, o CONTRAN tornou obrigatório o exame psicotécnico para todos os candidatos à profissão de motoristas. Então, como foi falado pelo Renan, a avaliação para CNH existe muitos anos antes da nossa própria profissão ser reconhecida, e não era realizada por psicólogos, era por engenheiros mesmo na época. E já em 53, na época em que ele se tornou obrigatório a todos os candidatos à profissão de motorista, foi publicada uma pesquisa nos arquivos brasileiros de psicotécnica, que também o Renan trouxe, que levantou 5 problemas ou 5 questões relacionadas à avaliação para motoristas. A primeira, em 1953 se avaliava a personalidade, a aptidão, né, que seria a atenção, e era realizada uma entrevista com o candidato, que é muito semelhante ao que as características que se avaliam hoje em dia. Naquela época, em 53, foi apontado por Carvalho, Pereira e Vieira que não havia nenhum perfil que indicasse o que deveria ser considerado para determinar se a pessoa estaria apta ou não a dirigir um veículo. Quais eram as condições que iam me dizer se a pessoa podia ou não dirigir um veículo. De fato, né, ter dados para dizer, com essas características a pessoa não pode dirigir e com essas a pessoa pode. Em 53. Eu não sei, mas eu acho que vale uma reflexão nossa, se hoje nós temos
esse chamado perfil, né? Acho que podemos pensar nisso. Também em 53, existia dúvida sobre o tempo necessário para a reavaliação daquele candidato inapto, que na época realmente era de 4 meses. Me parece que hoje também não temos uma definição sobre qual o prazo para reavaliar esse candidato. Outro ponto apontado no artigo foi o tipo de avaliação de acordo com o veículo. Os autores apontavam que era necessário ter uma avaliação psicológica em função de cada tipo de veículo que ia ser conduzido, né? Cada tipo de veículo, o carro, a moto, o caminhão, eles exigiriam talvez condições diferentes na pessoa para estar apta ou inapta. Parece que até hoje também nós temos essa questão para resolver. E a outra era o prejuízo causado nos inaptos que dependiam da avaliação para trabalhar. Aquela pessoa que utilizava o veículo para trabalhar, né, e que na avaliação era inapta. O que fazer com esse candidato? Né, aí já é uma dúvida, né, um problema até social, ético, né, não só da avaliação. E até hoje nós temos esse problema, né? O que fazer com o candidato que chega no meu consultório, na minha clínica, que tirou a carteira de motorista na década de 70, que trabalha há 30 anos, mas que naquela avaliação, entre aspas, na avaliação que eu faço, ou nos testes que eu aplico, o candidato não tem um resultado adequado. Reprovo, não reprovo, enfim, questões que há 60 anos eram apontados e hoje nós ainda temos, me parece. Dentro desse bloco histórico da década de 50 e 80, nós temos também, na década de 60, a criação do Gabinete Psicotécnico de Trânsito, pelo Detran de Minas Gerais, que contratou a professora Alice Mirey Lopes para prestar assessoria e treinar os psicólogos da área, e foi criada a revista do Gabinete Psicotécnico de Trânsito. Em 62 também, o CONTRAN estende o exame psicotécnico a todos os candidatos a CNH. Toda pessoa que ia tirar a carteira pela primeira vez tinha que passar pelo exame psicotécnico, que é o modelo que a gente tem hoje. E em 68 regulamenta-se a criação dos serviços psicotécnicos nos Detrans. Então, esse primeiro bloco histórico da década de 50, 80, né, e a partir de 68 houve uma estabilidade até a década de 80, se caracterizou por esses avanços, essas conquistas, esses fatos na psicologia do trânsito. Temos um segundo período da nossa área, que é da década de 80, né, de 81 até 96. Na década de 80 aconteceram os primeiros e vários congressos nacionais de psicologia do trânsito. Em 82 o primeiro, 83 o segundo, 85 e 87. E foi criado o Núcleo de Pesquisa em Psicologia do Trânsito na Universidade Federal de Uberlândia pelo professor Reinier Rosestraten. Então, nós temos aí na década de 80, né, nós viemos de 30 anos nos quais a avaliação psicológica para a CNH estava crescendo, né, se instalando no país, e a partir da década de 80 começaram a acontecer os primeiros eventos da área, os primeiros congressos nacionais. Mas assim como começaram a acontecer os primeiros congressos nacionais, começaram a aparecer também os primeiros problemas em relação à nossa prática. E eu gosto sempre de citar uma passagem do texto do Rosestraten, de 83, que ele falou em um dos congressos, que, embora as maiores contribuições na psicologia do trânsito sejam do psicólogo que realiza a avaliação dos candidatos a CNH, é a partir daí que se pode afirmar que nos últimos 40 anos pouco mudou na atuação do psicólogo do trânsito. Ou seja, a psicologia do trânsito se fez pela avaliação para a CNH, mas nada mudou nos primeiros 40 anos da prática. Ela não evoluiu de fato. E se a gente for ver as dúvidas que estavam presentes na década de 50,
Eu acho que são as dúvidas que nós temos hoje sobre a avaliação para a CNH. E algumas das dúvidas que começaram a ser apresentadas era a escassez de estudos de validação e normatização de instrumentos psicológicos para a realidade do trânsito brasileiro. Nessa década de 80, começou a ser percebido que os instrumentos utilizados eram traduções de instrumentos estrangeiros que eram aplicados e comparados com amostras do exterior. Não havia estudos de validade desses instrumentos realizados aqui no Brasil. E isso começou a gerar dúvidas, não só da sociedade, mas dos próprios colegas de profissão. O psicólogo começou a questionar muito a nossa atuação, né? Então, já na década de 80, a nossa avaliação psicológica para a CNH começou a ser duramente criticada pela questão dos testes psicológicos que eram utilizados. Hoje em dia, nós não temos críticas em relação a esse ponto, ou pelo menos eu não escuto críticas relacionadas aos testes psicológicos que são utilizados na avaliação para a CNH. As críticas hoje são outras, mas em relação aos testes, nós não temos mais críticas. Fruto do quê? Fruto do trabalho que o Conselho desenvolveu e a briga que o Conselho comprou há 10 anos com a questão dos testes psicológicos e a criação dos ATEPS, né, que a Gislene fez parte da comissão. Então, grande parte das críticas que hoje não recebemos se deve ao Conselho e à avaliação que ele fez criteriosa do material que era utilizado aqui no Brasil. Então, eu acho que isso é importante destacar, porque até hoje essa avaliação de testes ela é realizada de forma muito séria, né? E a gente teve, há uns meses atrás, né, a questão de um teste muito utilizado que acabou tendo um parecer desfavorável, né? E isso gerou um grande transtorno entre os psicólogos que fazem avaliação para a CNH. Agora a poeira baixou um pouco, eu acho que é função nossa pensarmos, né, e avaliarmos se essa decisão foi tão errada e tentar pensar no porquê dessa decisão. Tá? Eu não estou falando que o teste, né, o PMK, seja ruim de forma alguma, né? Mas tudo na ciência avança. O PMK é utilizado desde a década de 50 e eu acredito que ele continuará sendo utilizado, porque ele vai apresentar propriedades psicométricas, qualidades métricas para sua utilização. Tá? Essa decisão só virá fortalecer a nossa atuação na utilização de testes. Essa é uma opinião minha. Na década de 80 também, com essas dúvidas que começaram a surgir sobre a atuação do psicólogo na avaliação para a CNH, foram publicados 2 textos que eu acho que todos nós precisamos ler esses textos para conhecer um pouquinho da história e do momento que a avaliação para a CNH vivia na década de 80. São 2 artigos online publicados na revista Ciência e Profissão do Conselho Federal de Psicologia no ano de 86. São textos curtos, um é uma entrevista e o outro um texto de José Solero Neto, que ele retrata de forma fantástica a realidade que o psicólogo vivia na época e ele aponta alternativas para o trabalho do psicólogo já na década de 80, que são as alternativas que a gente hoje continua falando e dizendo que o psicólogo pode ir além da avaliação psicológica, o psicólogo pode ir além da avaliação psicológica, mas a gente continua na avaliação psicológica. Alguns dos pontos apresentados por Solero Neto era que ele sempre falou que o trânsito é um desaguador da problemática socioeconômica e psicossocial
no caso ele estava se referindo ao Brasil, mas a gente pode estender isso a outros países. O psicólogo tem capacidade técnico-profissional para desenvolver um conjunto de atividades, mas que são pouco valorizadas pela herança legal dos exames psicológicos para a CNH. Ou seja, na época já se apontava, o psicólogo tem condições técnicas, científicas, para estar desenvolvendo um outro trabalho, mas nós temos enraizada essa nossa atuação relacionada ao DETRAN, relacionada ao credenciamento, relacionada à avaliação para a CNH. E na época já era apontado que nós tínhamos outros caminhos para estar desenvolvendo nosso trabalho. Em 80, novamente, ele propôs especificar os processos psíquicos elementares do comportamento do motorista e sugeriu investir na preparação adequada dos psicólogos e fiscalização do seu trabalho. Ou seja, na década de 80, novamente, se falava na necessidade de estabelecer quais as características necessárias para dirigir um veículo e na necessidade de especializar e capacitar os profissionais que trabalham na área. Então, estou repetindo essas questões porque elas aconteceram na década de 80, mas já tinham acontecido na década de 50 e continuam acontecendo até hoje. Essas dúvidas nós continuamos tendo e a questão da especialização do psicólogo que trabalha na área, da necessidade de se aperfeiçoar, existe até hoje. Na década de 80 também foi criada a Comissão Especial do Exame Psicológico para Condutores, que o Renan já trouxe, pelo José Straten, Efraim Rojas Bocalandro e o José Augusto de la Coleta, né, para obter dados e critérios relacionados ao exame psicológico para condutores e oferecer ao CONTRAN uma proposta de reformulação normativa para a vigente na época. Muitas das discussões que foram realizadas por essa comissão, elas influenciaram nessa resolução que hoje nós temos no CONTRAN, a 267. Aquele anexo 13 que a gente tem da resolução 267, todo mundo que trabalha com avaliação para CNH utiliza e segue, são fruto muito dessa comissão e do conhecimento que o professor José Straten tinha, né, de como era feita essa avaliação, o que estava se desenvolvendo em relação à avaliação no exterior. Então, nós herdamos dessa comissão, sim, muito do que hoje temos na 267, que na época em que ela foi aprovada, quem estava na Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente era a Solange, e antes da Solange era o Ricardo, né, e que eles contribuíram muito para a elaboração dessa resolução. E temos um terceiro período, que é de 1997 até 2007, que se caracteriza por outras condições, como ser a instituição, né, a promulgação, né, do Código de Trânsito Brasileiro 97, com algumas particularidades, né? O objetivo do Código de Trânsito Brasileiro é reduzir os acidentes de trânsito, os 3 objetivos básicos, responsabilizar os órgãos competentes, os motoristas e os pedestres que participassem e se envolvessem em acidentes de trânsito, potencializar a participação da sociedade na formação e segurança no trânsito. Especificamente no que se refere ao ponto 2, bom, reduzir os acidentes de trânsito, eu acho que o que todos nós queremos. O ponto 2, de responsabilizar os órgãos competentes, os motoristas e os pedestres, dá a sensação, pelo menos a impressão que me dá, é que até no Código de Trânsito o ônus continua no cidadão, o ônus continua na população. A responsabilidade, a Gislene trouxe essa questão, é da população, é do cidadão. Não há nada no Código de Trânsito que fale que nós temos que responsabilizar as indústrias automotivas, que nós temos que responsabilizar a indústria do álcool, principalmente a indústria cervejeira aqui no Brasil. Não há nada disso. O ônus continua na população. Então, no nosso próprio código, quem paga o pato é o cidadão. E em 98 aconteceu
o veto presidencial, que também já foi falado hoje e que influenciou diretamente a nossa atuação, a avaliação psicológica para a CNH. E aí, nesse momento, o que deve ser destacado não é a mobilização do Conselho Federal, nem do sistema conselhos, nem de alguns políticos, porque isso realmente aconteceu, isso realmente foi muito importante, contribuiu para que o veto fosse derrubado. Mas o importante desse veto, né, se a gente pode extrair algum ponto positivo desse veto, é que a categoria, quem faz a avaliação mesmo, quem estava lá na clínica, no consultório, fazendo a avaliação, se mexeu. Foi a primeira vez na história da avaliação para a CNH que quem, de fato, trabalha com a avaliação, quem está na ponta do processo, se mexeu. Bateu o pé, foi para Brasília, foi para o CRP, foi para o CFP, foi para o Senado, foi para todo lugar. E, com certeza, isso também contribuiu para que o veto fosse derrubado. Então, o que dá para tirar de positivo desse veto é que nós podemos ser uma categoria unida. De que nós podemos ter uma ideia em comum, sim. Assim como nos juntamos para que o veto fosse derrubado, podemos nos juntar para tentar melhorar a qualidade do serviço. Podemos nos juntar para ver outras possibilidades de atuação, talvez, que não a avaliação psicológica. Nós podemos nos juntar, podemos unir forças, sim. E isso foi muito importante. Eu acho que o veto teve esse papel importante para a nossa categoria. E a partir desse ano também começaram a funcionar com um peso maior as resoluções do CONTRAN, no que se refere à nossa atuação profissional. Quem já trabalhava na época, de 98 a 2008, a resolução do CONTRAN que estabelecia como devia ser o nosso trabalho, como devia ser a nossa avaliação, era a 80 de 98. E ela determinava quais as características psicológicas que precisavam ser avaliadas nos candidatos. E aí nós temos três grandes áreas, que são a área percepto-reacional, motora e nível mental, que inclui algumas características. Temos uma outra área, que é a área do equilíbrio psíquico, e uma terceira área que falava das habilidades específicas. Não vou entrar em cada uma dessas características, mas de fato é que o que está contemplado nesses três agrupamentos são as características que a gente já vinha avaliando, que eram características, traços de personalidade, atenção do candidato a motorista, e aí a gente acrescentou algumas informações relacionadas ao desenvolvimento cognitivo, né, a inteligência, e continuamos fazendo uma entrevista. Ou seja, essa resolução colocou no papel quais as características que tinham que serem avaliadas, e o nosso papel continuou sendo desenvolvido avaliando as características que a gente já vinha avaliando. Isso está errado? Não estou falando que isso esteja errado, mas o fato é que nós continuamos avaliando algumas características sem saber se de fato precisam ser avaliadas. A resolução na época, rapidamente, falava do 4 resultados poderiam ser dados para o candidato, né, que queria tirar a CNH, que era o apto, apto com restrição, inapto temporário e inapto. Só fazendo um parênteses, eu acho muito chocante as palavras apta e inapto, né, mas independente disso, né, tem uma questão que eu acho que a gente tem que pensar na psicologia, que é o que seria o apto para sempre, seja lá no que for, e o que seria o inapto para sempre, seja lá também no que for. Né? Eu acho que, opinião pessoal, né? Como psicólogos, nós não podemos acreditar no apto para sempre e no inapto para sempre. Eu acho que isso não se encaixa com a nossa profissão, mas enfim, eram as 4 categorias que nós tínhamos. Tínhamos o apto com restrição, que era aquela pessoa que poderia vir a apresentar algum problema, ou que eu via que tinha poderia apresentar alguma complicação, e eu dava
um apto por um tempo determinado, que também aparentemente pode ser um pouquinho complicado. E o inapto temporariamente, que no momento não estaria apto a dirigir, mas poderia retornar para fazer o exame. Aqui, fazendo um parêntese, talvez a gente deveria pensar, né, se é que o apto e inapto, esses dois termos, aparentemente não podem ser retirados das resoluções e das leis que existem, né? As pessoas têm que ser aptas ou inaptas, né? A gente poderia começar a pensar se não deveria existir o apto temporário ou inapto temporário. Sempre. A pessoa, para tirar CNH, ela vai ser apta temporária